Olá a todos, está começando mais um Redata Podcast. Eu sou o Danilo Lucas e hoje eu estou aqui com a Valéria Vals, que é professora, consultora, pesquisadora na área de documentação, bibliotecária. Tudo bem, Valéria? Oi, Danilo, um prazer estar com vocês que estão escutando a gente. Muito bom. Vamos lá agora para a primeira pergunta e começar o nosso papo. E Valéria, como você tem observado essa ampliação dos espaços para bibliotecários além das bibliotecas tradicionais nos últimos anos? Bom, Danilo, essa pergunta é interessante porque quando a gente fala de bibliotecário, a gente pensa em biblioteca. E não há nada de errado nisso, né? É um ambiente tradicional que emprega, tem muita inovação, tem muita gente fazendo trabalhos incríveis em bibliotecas ditas tradicionais, né? Que aí cabe a escolar, a pública, a comunitária, a universitária, a especializada, enfim, toda aquela gama de espaços que a gente conhece. Quando você me pergunta, né, sobre os espaços não tradicionais, é o bibliotecário atuando fora desses ambientes, ou seja, observando o mercado e acompanhando, né, nas últimas décadas aí essa ampliação do mercado, eu sinto que o mundo do trabalho mudou. Ele valoriza muito hoje competências. Então, existem muitas vagas no LinkedIn que não falam mais em formação, falam em competência. Ah, você tem que ter experiência, você tem que ter conhecimento. E eu acho que é nesse nicho que a gente encontra profissionais que enxergaram essas competências e conseguiram fazer a ponte. Então, são esses bibliotecários que atuam hoje em áreas, né, diversificadíssimas, né, ligadas ao mundo digital, à curadoria de informação, experiência do usuário, comércio eletrônico, enfim, a gente vai falar disso mais adiante. Mas eu acho que a grande questão é entender a área pelas competências e não só pela formação. E agora, Valéria, quais competências e habilidades que você considera mais determinantes, né, para que o bibliotecário conquiste espaço em áreas como a gestão da informação, inovação e a consultoria? Legal. Quando a gente fala em competência, a gente está falando num guarda-chuva, né, que envolve conhecimento, habilidades e atitudes. E quando a gente fala, né, então, em competência, eu acho que o bibliotecário ele tem uma coisa muito interessante na sua formação, que é essa visão sistêmica, é conseguir entender o todo, ou melhor, conseguir entender o todo, mas e conseguir entender também a parte relacionada a esse todo. Então, toda essa parte que a gente estuda, né, e que a gente visualiza de gestão de processos, de visão sistêmica, a gestão, né, que é uma parte importante da formação da pessoa bibliotecária, hoje no mundo do trabalho, né, gestão de recursos é algo que todo profissional tem que aprender a lidar. E uma coisa que eu gostaria de destacar, Danilo, é a questão do pensamento lógico, da tomada de decisão. Eu acho que a formação em biblioteconomia, ela promove um alicerce. Quando a gente fala organizar, alguém para organizar precisa entender, codificar e transformar isso, né, em algo concreto. Então, eu acho que essas competências relacionadas ao fazer da organização tem sido, né, algo que diferencia o profissional quando ele atua em ambientes não tradicionais. E Valéria, de que forma esse conhecimento em gestão da qualidade pode ser aplicado nos contextos não convencionais, como startups, empresas de tecnologias ou organizações do terceiro setor? Quando a gente fala em gestão da qualidade, é algo muito amplo, então eu vou tentar puxar uns ganchos mais ligados a os princípios da qualidade. Um dos princípios da qualidade é foco no cliente. Então, quando você trabalha com gestão da informação, por exemplo, né, num contexto de startup, foco no cliente é algo básico, né? Você entender a necessidade do cliente e implantar produtos e serviços capazes de atender essas necessidades. A questão da gestão por processos, né, entender as atividades, o seu encadeamento, quem alimenta quem, né, os fluxos formais, os fluxos informais. Então, o olhar da gestão da qualidade, ela possibilita um ferramental, né, uma recursos capazes de ajudar o profissional a lidar com essas áreas não tradicionais. Uma coisa também que eu queria destacar é o compliance, né? A área de compliance, ela vem ganhando destaque nas organizações, para quem nunca ouviu falar, né, compliance de um jeito
bem simples, é uma autorregulação onde as organizações buscam atender a legislação. Tem bibliotecário já atuando em compliance e isso conversa muito com gestão da qualidade, né? Quando você busca saber, conhecer a legislação, saber o que se aplica ao seu negócio, controlar o versionamento, né? Ou seja, a legislação que está em vigor, enfim, toda essa gestão dessa documentação relacionada ao compliance, você tem aí uma ponte entre gestão da qualidade e compliance. Então, existem demandas hoje no mundo do trabalho que conversam muito com as competências que o bibliotecário tem, por exemplo, em gestão da qualidade. E Valéria, você acredita que as formações acadêmicas atuais elas estão preparando adequadamente os profissionais para essas novas possibilidades de atuação? O que você acha que precisa mudar? Pergunta difícil, hein, Danilo? Mas eu vou tentar responder. Essa é a minha opinião pessoal, com base em tudo que eu vi e vivenciei ao longo desses anos. Eu costumo dizer que a graduação em biblioteconomia é um alicerce. É como se fosse quando a gente vai construir uma casa, a gente fizesse o alicerce, onde as paredes e o telhado, enfim, toda a casa vai ser montada. Pensando nisso, hoje, no Brasil, a formação em biblioteconomia ela é generalista. O que quer dizer isso? É o X-tudo. Você forma para tudo. Você forma um bibliotecário para atuar no ambiente tradicional e esse mesmo bibliotecário vai parar numa atividade completamente diferente daquela para a qual ele foi teoricamente formado. A formação generalista, ela traz um grande desafio para quem forma bibliotecários, porque você tem que dar conta de muita coisa. E quando você fala do ambiente não tradicional, Danilo, aí você tem que formar para mais coisa ainda. Por isso que eu acho que um dos pontos é a gente fazer a DR da formação. Né? Discutir essa relação. O que eu preciso ter no alicerce? Não cabe tudo no alicerce. Então, no alicerce, a gente vai colocar aquilo que é a base da biblioteconomia, né? A gestão, o tratamento da informação, as questões éticas. Eu acho que hoje, com inteligência artificial, essa questão ética ela sempre foi muito importante, mas hoje ela se torna muito importante. Todas as questões sociais, porque a biblioteconomia é uma ciência social aplicada, questões relacionadas, né, à formação acadêmica. Então, eu acho que esse alicerce tem que ser muito bem pensado para caber, né, numa graduação, e a partir desse alicerce, isso eu acredito muito, que o que vai formar um bibliotecário para as áreas não tradicionais não é só a graduação, é também a graduação. É a pós-graduação, são certificações, é a experiência prática, o estágio é muito importante para a formação de quem faz biblioteconomia, porque é aí que você vai trilhando a sua carreira. Então, só para complementar, as diretrizes nacionais curriculares da biblioteconomia são de 2002 e o mundo mudou muito. Existem várias entidades no nosso setor que estão preocupadas com isso, que estão tentando mudar, evoluir as diretrizes nacionais curriculares, mas hoje a gente tem uma formação que tem um olhar que mudou, porque o mundo mudou e o mundo pós-pandemia mudou muito, e eu acho que a gente precisa fazer essa DR da formação, rever esse alicerce e entender que você forma um bibliotecário além da graduação. Essa é a minha visão sobre essa pergunta. Ótimo. E Valéria, falando agora um pouco sobre a sua experiência como consultora, quais são os principais desafios enfrentados pelos bibliotecários, que desejam migrar para essa área? Bom, para responder essa pergunta, Danilo, eu vou ser um pouco professora, tá? Me perdoe. Eu acho que a gente tem que entender o que é consultoria. Eu acho que tem muita gente no mercado que confunde consultoria com prestação de serviço. Consultoria envolve conhecimento. Quando você vai propor uma solução, é importante que você tenha vivências, conhecimento, que você já tenha errado muito, né? Para você chegar naquele cliente, diagnosticar a realidade do cliente e propor um projeto, propor uma solução. Na nossa área, tem muita gente que trabalha como prestador de serviço. E com a precarização do trabalho, todo mundo virou PJ, muitas pessoas estão entrando no mundo do trabalho com esse título de consultor. Então, eu acho que a gente também precisa entender melhor, e quando a gente está do outro lado, contratando consultor,
for, a gente tem que entender o que a gente está contratando. A gente está contratando alguém que tem conhecimento para propor solução para o meu negócio? Ou a gente está contratando alguém para executar atividades operacionais que eu não quero contratar como CLT, então eu puxo um braço de terceirização. Eu sou muito crítica em relação a isso, porque eu já vi recém-formado dizendo que era consultor. Eu digo, ops, né? Consultoria exige conhecimento, Experiência. experiência. Então, eu acho que existem no nosso mercado, aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, eu já fiz pesquisa nesse tema, a gente tem muita gente atuando com consultoria, e aí consultoria exige conhecimento e precificação, né? Qual é o valor que você dá para o teu conhecimento? E o mercado, né, infelizmente, às vezes não valoriza isso, acha que tudo tá caro, né? E tem projetos aí que a gente vê que acabam sendo contratados não considerando a qualificação de quem vai prestar serviço. Então, eu acho que a consultoria é uma área de atuação muito importante para bibliotecários e bibliotecárias. Nós somos uma profissão liberal. Na nossa área, há mais de 40 anos a gente tem gente atuando dessa forma. É uma área que eu, pessoalmente, né, atuei, estou retomando agora numa ressignificação de carreira, mas eu acho importante a gente separar o joio do trigo. Não tem nenhum problema na gente prestar, né, na prestação de serviço, mas é importante entender a diferença entre consultoria e prestação de serviço, até para a gente poder qualificar mais os projetos dessa natureza. E agora, Valéria, como que a inovação e o pensamento interdisciplinar podem fortalecer o papel do bibliotecário em projetos de transformação digital e gestão do conhecimento? Eu acho que essa pergunta, a resposta a essa pergunta está muito alinhado com o que eu falei antes, relacionado à formação generalista. Ao mesmo tempo que a formação generalista é um grande desafio, ela é um grande bônus, porque quando você tem a formação generalista, você tem vários olhares, né? Você olha a tua área de atuação sobre vários prismas, e que essa é a base, né, do pensamento interdisciplinar. Você entender as áreas e os seus contextos e perceber que você se alimenta desses contextos na hora que você, por exemplo, está atuando num projeto. Então, esse mundo digital, ele tem vários contextos, né? Você tem a tecnologia. Eu costumo dizer, né? O pessoal de TI, que a gente adora falar do pessoal de TI, Danilo, vou falar isso agora, tá? O pessoal de TI, ele está muito preocupado com o veículo. E a gente está preocupado com o veículo e com a mercadoria, né? Então, para a gente, a informação que aquele veículo carrega, ela tem as suas características e precisa ser levada em consideração. Quem está criando, quem está gerando a informação, quem está consumindo a informação, onde ela está sendo guardada, onde ela está sendo preservada. Então, esse olhar para a tecnologia é um olhar que nós temos, esse olhar para a organização, né? Pensando na nossa formação, a gente aprende a indexar, catalogar e classificar. Isso vale para um livro e isso vale para esse podcast que a gente está gravando, ou seja, toda a informação é passível de organização. Então, eu acho que a inovação ela está nesse trocar o óculos, né? É você olhar as suas competências e perceber que a mesma competência que você utiliza para organizar um acervo bibliográfico pode ser utilizada, guardadas as devidas atualizações, numa taxonomia de um ambiente digital. E eu acho que a formação em biblioteconomia, por ser interdisciplinar, ela nos dá vários olhares. As ciências sociais aplicadas, elas nos permitem olhar o mundo sobre diversos prismas, e eu acho que isso é um grande diferencial do profissional que é formado e atua em biblioteconomia. E agora, Valéria, quais exemplos de sucesso você destaca na atuação dos bibliotecários fora de bibliotecas? Por exemplo, em áreas como políticas públicas, ESG, educação corporativa, análise de dados? Legal, você citou algumas áreas, né, na tua pergunta, e eu venho estudando esse tema, né, experimentando esse olhar há algum tempo. Inclusive, recentemente teve um evento no Chile, onde eu tive a oportunidade de levar um trabalho, né, atuação do bibliotecário fora da biblioteca, desenvolvimento de competências para ampliação do mercado de trabalho. Esse é o meu olhar. A gente é formado em biblioteconomia, todos os trabalhos tradicionais estão
em menor número, né? Porque o mundo do trabalho mudou. Então, o grande barato é olhar acima do muro, né? Sair daquilo que é tradicional e pensar: há uma outra graminha para eu poder adentrar além daquela tradicional? Então, eu tenho visto esses casos que eu vou listar aqui. Eu conheço pessoas que atuam nessa área. Ficou curioso? Ficou curiosa? Faz contato com a Redata e a gente faz a ponte para você conhecer. Então, eu conheço gente que trabalha com experiência do usuário, né? Muita gente que adentrou nesse mercado aí nos últimos anos. Inteligência competitiva, uma área muito legal, educação midiática, porque o ensino mudou muito. Então, as escolas de ensino fundamental e médio estão tentando se ressignificar. A própria USP, você deve ter ouvido, que agora está em época de novo reitor ou nova reitora. No Estadão dessa semana tem os perfis, né? E todos eles têm falado: olha, a educação mudou, não dá mais para ensinar do jeito que a gente Sim. ensinava antes. Então, a educação midiática é um caminho. Existem bibliotecários trabalhando, né? Ajudando o processo de ensino-aprendizagem, inteligência artificial. Eu conheço um bibliotecário que trabalha com fluxo conversacional, porque a inteligência artificial está gerando muito conteúdo e você precisa ensinar o bot, por exemplo, a entender a gente, porque bot tem uns bots difíceis de entender a gente. Na área de startup que você citou, Danilo, a gente tem o Product Owner, né, que é uma função importante nas startups, tem bibliotecária atuando nisso. E duas áreas que eu queria citar, além da inteligência artificial, que eu já falei, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, segurança. Então, esses bibliotecários que estão adentrando nessas áreas, estão alguns abrindo novos espaços, outros consolidando espaços já trilhados. Então, dessas áreas que eu citei, tem coisas que tem profissionais que já estão há 10 anos nessas áreas, mas tem áreas quentinhas que estão surgindo agora. Como é que eu consigo entrar num ambiente não tradicional? Eu digo que uma competência importante da pessoa bibliotecária, Danilo, é a cara de pau. Se não falaram que não pode, vai lá e manda seu currículo. Tem uma vaga no LinkedIn falando: eu preciso de um profissional para fazer uma curadoria de informação relacionada a chatbot. Manda teu currículo. A tua O não você já competência, tem, é o não isso? você já tem. E a tua competência pode ser valorizada. Desses bibliotecários que eu conheço, muitos entraram nessas áreas não tradicionais sendo cara de paus. E agora, Valéria, como você acha que o bibliotecário pode comunicar melhor o valor do seu trabalho, né? Quando atua em espaços onde a sua profissão ainda é pouco reconhecida, que é algo que acontece muito, né? Essa é outra pergunta difícil da lista, né? Mas eu acredito, e acredito mesmo, que ser bibliotecário não é uma atuação, é uma profissão. Por que eu digo isso, Danilo? Porque é muito comum a pessoa se forma em biblioteconomia, vai trabalhar num ambiente tradicional, e quando de alguma forma ele muda e vai para um ambiente não tradicional, ele deixa de ser bibliotecário. E eu acho que a gente não deixa de ser bibliotecário nunca. Vou dar um exemplo pessoal. Eu sou bibliotecária desde 1990. E eu atuei em biblioteca uma vez na minha vida, nesses mais de 30 anos. E eu nunca deixei de ser bibliotecária. Por quê? Porque eu acho que a minha formação me fez adentrar em gestão da qualidade, me fez adentrar em consultoria, me fez adentrar no ensino. Então, eu não vou deixar de ser bibliotecária. Então, eu acho que uma das possibilidades, né, um dos caminhos de valorização é a gente que trabalha na Rede Globo fazendo UX dizer: eu sou bibliotecária. Para quem que trabalha numa empresa na área da saúde, vendendo solução médica, falar: eu sou bibliotecário. Eu acho que é importante o bibliotecário, a bibliotecária, divulgar a sua profissão além dos ambientes tradicionais. Então, eu acredito muito nessa autovalorização. O bibliotecário, às vezes, ele tem vergonha de ser bibliotecário. Ele não diz que ele é bibliotecário. Ele usa subterfúgios, né? Eu sou profissional da informação. Não, você é bibliotecário. Então, eu acho que passa por essa autoaceitação para que a sociedade possa nos enxergar. E aí é ótimo quando a sociedade nos enxerga. Pô, você trabalha numa startup e é bibliotecário? De repente, o pessoal de RH, numa próxima vaga, vai dizer: a gente quer também gente da área de biblioteconomia. E isso também acontece. À medida que o bibliotecário começa a ser valorizado nesses espaços não tradicionais, ele abre portas. Gestão da qualidade aconteceu isso. Praticamente não tinha bibliotecário atuando em gestão da qualidade. À medida que bibliotecários foram entrando nessa área e falando que atuavam nessa área, isso se ampliou. Então, acho que a gente precisa, sim,
conhecer, se reconhecer e se valorizar. Você é bibliotecário sempre, independente da área em que você atua. Agora, Valéria, vamos falar sobre futuro, né? Quais as tendências que você enxerga para a atuação do bibliotecário em um mundo cada vez mais orientado por dados, automação e inteligência artificial? Eu acho que o que parece um problema pode ser uma oportunidade, né? Se fala muito em janela de oportunidade, né? Um termo meio chique que se usa hoje. Mas eu acho que hoje a gente está as organizações, nós mesmos, né? No âmbito pessoal, a gente está inundado por informação, por golpes, por questões de segurança, por inteligência artificial. Então, eu acho que esse momento, né? Onde há tanta necessidade de respostas pode ser uma oportunidade para que o bibliotecário, a bibliotecária ocupe esses espaços. A gente consegue ter esse conhecimento todo na graduação? Não, não consegue. Então, acho uma coisa importante é que o bibliotecário, a bibliotecária, se empodere da sua própria carreira. A gente é dono da nossa carreira, né? Fazer essa trilha de carreira. Aonde eu quero, onde eu quero chegar? O que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero atuar em inteligência artificial? Então, vamos atrás de cursos, a gente tem muito conhecimento legal disponível gratuitamente na internet. Sair da área de ciência da informação, né? Fazer uma pós-graduação na área de tecnologia, na área de administração, na área de cultura, dependendo da área que você quer atuar. Então, acho que olhar a sua carreira como algo seu e buscar o desenvolvimento das competências que estão hoje sendo exigidas pelo mercado. Então, a inteligência artificial hoje tem esse boom, todo mundo só fala nisso, é importante, é uma ferramenta que está aí, mas vamos entender essa ferramenta sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista social. Então, eu acho que um caminho, né, para o bibliotecário aproveitar essas tendências, primeiro é ficar antenado a essas tendências, a gente tem que ser bem informado, né, tem que seguir gente legal, né, nas redes sociais, tem que consumir conteúdos, tem que assistir muitos conteúdos, por isso que é legal podcasts como esse da Redata, para a gente poder gerar conteúdos para pensar coisas diferentes. Então, eu acho que a gente precisa entender essa dinâmica do mercado hoje, que não tá fácil, né, gente? E trabalhar com o desenvolvimento das próprias competências. E outra coisa, saber se relacionar, conhecer pessoas, abrir portas, estabelecer laços de afeto. Eu acho que isso faz toda a diferença quando você está desenvolvendo a sua carreira. E é isso aí, agora a gente chega ao fim de mais um episódio do Redata Podcast. Eu queria te agradecer, Valéria, foi engrandecedor esse papo, tudo que você acrescentou, então te agradeço muito pela presença aqui com a gente. Muxa, muito obrigada pelo convite, Danilo, é um prazer. É muito bom falar de uma coisa que a gente gosta e que a gente acredita. E se esse áudio, né, se esse podcast furar a bolha e cair no ouvido de quem não conhece a biblioteconomia, eu convido você a conhecer a biblioteconomia. É uma área super legal. Tem empregos formais, tem empregos, né, inovadores, tem uma formação hoje em universidades públicas, em universidades privadas, em EAD, tem muita possibilidade de formação em biblioteconomia. Então, se furou a bolha e você tinha uma visão estereotipada do bibliotecário, ressignifica isso e entende que a biblioteconomia é uma área muito inovadora, que assim como todas as profissões, vem se transformando e vem se adequando ao que está acontecendo por aí. A gente está em transformação, o mundo está em transformação, as profissões estão em transformação e a biblioteconomia não está fora dessa. E esse é o recado que eu dou. Quem está na área, se ressignifique. Quem está fora da área, vem para cá que tem muita coisa legal. É isso aí, e você continue ligado no Redata Podcast, que logo, logo tem mais um episódio. Um abraço.